Lespe conversa agora com a deputada Isa Pena, do PSOL. Ela nos fala aí sobre as medidas tomadas pelo governo federal em função da pandemia do coronavírus. Bom dia, deputada. Bem-vinda novamente ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir, me ver? Tá tudo certo? Sim, deputada, estamos. Perfeito. Estamos te vendo. Então tá, gente. Eu quero agradecer pelo espaço, como sempre, o Jornal Alesp, que é um jornal que cumpre uma função muito importante. Por muitas vezes a gente sente, enquanto deputados estaduais, uma dificuldade mesmo, né, de colocar a Alesp para fora, de colocar os projetos, os debates que estão acontecendo aqui. E o Jornal da Alesp cumpre essa função de levar isso para a sociedade. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Deputada, como é que está aí, né, como é que está aí a Assembleia? A gente teve a aprovação de um projeto aí, projeto de lei número 350, falando de várias questões da pandemia. Qual que é a avaliação que a senhora faz, né? E qual que é a avaliação que a senhora faz dos recentes acontecimentos que estão aí? Legal. Bom, vou começar por partes. A gente teve um avanço que precisa ser mensurado, mas sem dúvida é um avanço. A gente aprovou o projetão, como a gente apelidou ele aqui. O projetão, ele tem algumas medidas voltadas, medidas emergenciais voltadas ao combate da pandemia e às consequências da pandemia. Então, por exemplo, uma das coisas, um dos aspectos muito positivos desse projeto era no que diz respeito às mulheres em situação de violência doméstica. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a presença do texto, né, nas conversas e negociações que a gente fez, né, com a liderança do governo, a gente conseguiu, eu acho que, demonstrar que se não houvesse ali uma medida voltada para a questão das mulheres que que estão em situação de violência doméstica, a gente ia ver o reflexo desse descaso lá na frente nos números de feminicídio, né? E que isso, evidentemente, seria a responsabilidade da nossa gestão, né? Que não tomou medidas. Então, a gente teve aí a complementação de um auxílio emergencial para mulheres, que pode ser utilizado pelas mulheres em situação de violência doméstica para complementar a renda familiar, para eventualmente pagar um aluguel. Tivemos também estamos, inclusive, na verdade, em tratativas para que a medida que vai fazer parcerias com hotéis privados para acolher moradores de rua seja estendida também às mulheres em situação de violência doméstica. Então, eu acho que sim, foi um avanço. Contudo, é importante fazer a crítica do quanto tempo demorou, né, gente? Foram 70 dias. 70 dias, uma casa legislativa que funciona com dinheiro público, não pode demorar 70 dias para tomar uma iniciativa própria, porque até então nós só tínhamos aprovado as coisas do governo. Nós só aprovamos as coisas do governo, né? Até semana passada, quando foi aprovado o projetão. E isso não pode acontecer na minha avaliação. Na minha avaliação, a pior coisa que aconteceu nesse processo da pandemia foi o escancaramento de uma relação de subordinação que existe entre deputados e governador, entre legislativo e executivo, e que não deve ser assim, né? A gente está discutindo tanto em âmbito federal que os poderes eles têm que ser equilibrados, né? E que há toda uma série de medidas de contrapesos aí elaboradas na Constituição Federal de 88 para modular a relação entre os poderes, e o que a gente observa na Alesp é uma relação de subordinação. Isso, infelizmente, precisa ficar muito claro. Essa é a principal crítica que eu tenho a esse processo. Quero dizer aqui, para quem me acompanha ao vivo aqui nas minhas redes também, que assiste o Jornal Alesp, vá lá, siga a página da Alesp nas redes sociais. Eu estou aqui também ao vivo pelo Instagram. E agora para falar um pouco sobre o que é o cenário nacional, né, gente? Deputada,
Pois não. Como é que a senhora vê a flexibilização, né, do isolamento social no momento em que o número de casos ainda é maior, o número de mortes e número de casos, do dia a gente teve 50 mil novos casos, mais de 1.000, 1.200, 1.300 mortes. Como é que a senhora vê a flexibilização nesse momento que a gente está no pico da pandemia? A gente está a gente vai observar Bom, eu acredito que a flexibilização, ela é resultado de uma política muito atrapalhada que vem sendo implementada desde o começo. Quer dizer, a gente teve toda uma política inicial, toda uma luta para convencer as pessoas de que o isolamento social era necessário. Mas, na verdade, se você for pegar em termos técnicos, o que era preciso ser feito na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo eu quero dizer aí na região metropolitana, né, de São Paulo, era um lockdown no começo. Nós estaremos agora com números de mortes muito menores no estado, né? Saiu uma matéria ontem falando que o número de casos no interior de São Paulo já ultrapassou o número de casos na capital. Isso é muito preocupante, porque se a gente tem um déficit de SUS, né, de equipamentos públicos na capital para atender, a gente tem uma dificuldade tremenda no interior, né? Com o número de leitos em UTI, número de respiradores, e por aí vai. Bom, a gente fez um isolamento social meia boca que se manteve ali no começo em uma taxa de entre 60% e 70%, mas isso teve uma queda muito expressiva, né? Teve momentos em que a gente chegou a estar em 42% de isolamento, quer dizer, e a gente vai ver reflexos disso. A gente vai ver reflexos, a doença tem um período de incubação aí de 6 a 9 dias, e esse é o tempo de demora, né, que a doença tem. O que eu acho que, portanto, acho que a flexibilização ela é absolutamente equivocada. Nós, enquanto mandata, estamos entrando com uma representação no Ministério Público para que essas medidas sejam revisadas, sejam revistas, e que não sejam tomadas da forma como está previsto, né? Essa é uma questão. Esperemos aí a resposta do Ministério Público. Foi protocolada, salvo engano, anteontem, porque o plano de reabertura ele é muito denso, né? Então foi uma representação de uma complexidade um pouco maior para a gente fazer. Bom, isso sobre a flexibilização. De outro lado, a gente tem um saldo positivo, que você anda nas ruas agora e você vê que as pessoas elas estão usando as máscaras. Então, eu acho que a gente tem uma política, no geral, muito falha, com muitas falhas do ponto de vista da saúde pública, tá? Demora muito, muito suscetível a pressões do mercado, né? Então, pressões da área das indústrias, pressão do setor do comércio. O que esses empresários eles não observam é que o shopping pode abrir, mas não vai valer a pena o shopping estar aberto. Porque as pessoas, ainda que você veja um ou outro ponto de aglomeração em São Paulo, não vai ser o suficiente para voltar ao normal, né, e estabelecer aquilo que era antes, né, do ponto de vista das de comércio, né, etc. Então, eu acho que a gente está vendo uma concepção de economia muito equivocada, né, por parte dos nossos gestores, por parte dos comerciantes, né? Enfim, a gente tem que entender que a pandemia é um processo global e que não está sujeita às nossas vontades, né? Então, eu acho que uma política muito atrapalhada, com muitas falhas. O Dória começou com um discurso muito contundente de pró-vida, etc, etc, etc. Mas fica muito evidente que fica muito evidente que ele é muito tensionado pelos setores de mercado, enfim, por diversos setores do mercado. Então, é por essa razão que a gente está vendo a flexibilização do isolamento. Só que, na minha opinião, nem do ponto de vista dos números da economia, isso vai resultar em alguma melhora, porque as pessoas têm consciência minimamente, um percentual mínimo da população agora que
vai sair para a rua para fazer. Só aqueles mais... aqueles ou já imunizados, ou que já tiveram a Covid, ou aqueles mais fanáticos mesmo, que ainda acreditam que o vírus é totalmente uma invenção da China, que vão para passar dias em shopping, andar em zonas comerciais, só quem precisa, né? Só quem precisa tá na rua. Então, e eu acho que a crise econômica também não está deixando muito lastro para comércio, né? A gente tá todo mundo ou endividado, ou tiveram seus rendimentos cortados. Muitas famílias estão sem nenhuma fonte de renda, porque estão no limbo aí das famílias que perderam o emprego, mas que por alguma razão não entram na fila daqueles que podem adquirir o auxílio emergencial, que já tem que já é baixíssimo o valor. Enfim, há uma série de elementos, mas eu acho que a gente tem uma política, no geral, muito atrapalhada, com muitas falhas. Eu acho que julho e agosto a gente tende a ver um segundo crescimento, uma nova onda, né? Isso há muita polêmica, né? Eu já vi especialistas dizendo coisas diferentes, mas se é verdade que a gente teve toda essa dificuldade em convencer as pessoas a fazerem isolamento social, e a gente chegou a nunca chegamos aí a bater o que era necessário, né? Ou seja, a taxa dos 70%, o mais provável é que a gente veja um aumento dos casos no próximo período, infelizmente. E, deputada, aqui é a Júlia quem fala. Até dentro dessa sua fala, né, o diretor executivo da OMS, o Michael Ryan, disse que a epidemia aqui no Brasil ainda está muito subestimada, né? E queria que a senhora falasse também de outra questão com relação ao Ministério da Saúde, né? Tivemos algumas trocas ultimamente no Ministério da Saúde. Qual a sua visão sobre isso? Olha, gente, eu acho que a gente precisa... a gente precisa, assim, reconhecer que esse governo como um todo, ele é um desastre, né? Ele é um desastre. E ele acontece em meio a um desastre também, né? Então, não é pouca coisa que nós estamos enfrentando no Brasil. A gente tem, em âmbito nacional, a gente chegou a 1 milhão de casos, a gente chegou a 50 mil mortos, nós não começamos a descer a curva no Brasil como um todo. Então, a tendência ou a gente assistir, é evidente, né, que a gente fica muito triste em dizer isso, né, ou a gente assistir um aumento do pico, né, que até então a gente estabilizou num determinado pico, estamos esperando aí a queda, mas... isso se forem tomadas medidas e se for reforçado o discurso do isolamento social. Parece que esses dias o presidente recuou um pouco por conta da prisão do Queiroz, ele admitiu a necessidade do isolamento social. É uma situação assim meio pavorosa, a gente não tem um ministro da saúde, a gente tem um ministro interino, né? A gente tem um ministro militar, um ministro que não é formado, não é especialista, não conhece, né, o SUS, né, não os hospitais voltados, não o serviço público para os militares, mas o serviço público que é destinado para a população. Então, é terrível. A gente tem um ministro da Educação que disse em TV pública que quer mandar prender todos os abre aspas, os vagabundos do STF, né, que diz que faz alusão a uma noite de chacina contra os judeus no pré-Segunda Guerra Mundial, e ele faz alusão disso em suas redes sociais, e que fugiu agora para os Estados Unidos sem que sequer ter a sua exoneração publicada aqui. A gente tem esse elemento novo aí, que foi a prisão do Queiroz, que vai dar muito pano para manga ainda, né? Então, assim, no geral, eu vejo um quadro que está muito em disputa, mas o que precisa ficar claro nós estamos disputando o Brasil com o fascismo. Nesse momento, todos aqueles
que se dizem antifascistas. E quem são os antifascistas? Todos aqueles que não são fascistas, tá, gente? Então, liberal é antifascista, não tem como ser liberal e ser fascista ao mesmo tempo, não dá. Não tem como ser... Aí tem várias gradações, não tem como ser social-democrata e ser fascista ao mesmo tempo, não dá, né? Não tem como você ser centrista, republicano e ser fascista ao mesmo tempo, não é possível politicamente, né? Então, eu acho que tá mais do que na hora da gente formar uma grande frente ampla. Quem tem falado muito sobre isso é o Freixo, Marcelo Freixo, e eu compactuo muito dessa leitura, que é a necessidade de uma frente ampla contra o fascismo, né? E o fascismo, ele é o que? É a ideia da supremacia, da supremacia de uma raça sobre a outra. Então não é à toa que no governo Bolsonaro você não tem negros ocupando espaços de poder. Não é à toa que no governo Bolsonaro você não tem mulheres ocupando espaços de poder. Claro que não seja para confirmar a tese para ser antifeminista, né, como a Damares, mas você tem ali uma ideologia colocada, né, que é a preservação não é só dos privilégios, mas dos poderes historicamente herdados pelos mesmos sujeitos. E para isso acontecer, você tem, em meio a isso, você tem o crescimento de uma ideologia supremacista. Por isso que a gente chama, tem gente que chama de neofascismo, tem gente que chama de protofascismo, e daí é um conceito, um fenômeno político, histórico, né? O fascismo é uma coisa também bem complexa de definir, mas fato é que nós estamos disputando o Brasil com o fascismo. Então, a todos que me escutam, nós precisamos da ajuda e reafirmar o antifascismo, que significa falar que nós somos contra esse número de violência policial. Então, engraçado, né, que a gente vê o João Dória no começo do governo falando... no meu governo, bandido não vai pra cadeia, não. O bandido vai pro cemitério, né? Foi assim que o João Dória começou o governo dele. E agora o governador, ele está com medo, né, dos protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos. Ele está aqui fazendo um programa de retreinamento, né? Reeducação dos policiais que vão ter aula de direitos humanos, né? Então a história, ela nos coloca, isso é a coisa mais bela da história, já dizia uma grande liderança política do século XX chamada Leon Trotsky, que o bonito da política é que ela é incontrolável. Então nós somos difícil de prever, né? Porque aí a gente entra num campo da especulação que eu não gosto, ainda que seja necessário às vezes especular. Eu gosto de trabalhar com aquilo que a gente tem de concreto. E o que a gente tem de concreto hoje é um presidente do Congresso que se recusa a dar andamento a um processo de impeachment e um antibolsonarismo que ganha contornos de massa cada vez mais. Então, eu acho que nós não estamos bem ainda enquanto país, mas nós estamos melhores do que já estivemos um dia, que com um governo que rifa vidas e rifa direitos com uma alta taxa de popularidade, porque consegue enganar boa parte da população. Então, basicamente, acredito no futuro, tenho esperança sim. Essas eleições municipais eu acho que vêm para sacudir um pouco a poeira da política brasileira. Não acho que o Bolsonaro o bolsonarismo, né, vai ter a mesma expressão que teve em 2018. Acho que deve cair muito, 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 muito. Acho que nós temos que tomar cuidado com os filhotes, né, do Bolsonaro, que estão por aí, inclusive na Assembleia Legislativa, muitos deles. Tá certo, deputada. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp e até uma próxima. Imagina, gente, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um beijo, um abraço. Obrigada.